Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Grupo de Estudos em Direito, Inovação e Tecnologia da Faculdade de Direito da UFBA. Meu nome é Larissa Santos, sou estudante de Direito e colaboradora para o DIT UFBA. Estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam acompanhar até o final, não se preocupem. Essa live está sendo gravada e será disponibilizada nos nossos canais de comunicação. Convido a todos e todas para visitar o nosso canal no YouTube e o nosso podcast no Spotify. É só buscar DIT UFBA. Acompanhem também nossa programação de lives e informações sobre o grupo em nossas redes sociais e em nosso blog, ditufba.wordpress.com. Em nosso encontro de hoje, discutiremos o uso de novas tecnologias nos registros públicos, com o Dr. Técio Spínola, professor de Direito Civil, o Dr. Augusto Souza de Aras, tabelião do 11º Ofício de Notas de Salvador, e o Dr. Ivan Gessler, professor de Direito Processual Penal, que entrará na live posteriormente em razão de compromissos profissionais. Para moderar o nosso encontro, contamos com o Dr. Marco Aurélio de Castro Júnior, professor e pesquisador da Faculdade de Direito da UFBA e também coordenador do DIT UFBA, para quem eu passo a palavra. Boa noite, professor. Agora é consigo. Boa noite, Larissa. Boa noite aos palestrantes, Dr. Técio Spínola, Dr. Augusto Souza de Aras, e adiante chegará o Dr. Ivan Gessler. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor João Glicério de Oliveira Filho, que nos cedeu nessa oportunidade o canal dele aqui no Zoom. Nós tivemos um pequeno problema com o nosso canal, que já está sendo solucionado, mas essa sessão, assim que nós pedimos, nos foi muito proveitosa e, portanto, mais uma vez, eu agradeço ao professor doutor João Glicério de Oliveira Filho. Bom, como Larissa já disse, o nosso tema de hoje trata de registro público e a utilização de tecnologias nesse segmento, nessa atividade que é antiga e que, de alguma maneira, parece que tem resistência, com algumas razões, né, para incorporar novas tecnologias aos procedimentos e à forma de registrar, de arquivar, de produzir os atos com efeito jurídico. Mas não sou eu quem vou falar sobre o tema. Né. Inicialmente, terá a palavra o Dr. Técio Spínola, que, como Larissa já disse, é professor de Direito Civil da Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito, é doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, advogado militante, membro do Instituto de Direito Privado e da Comissão de Arbitragem da OAB, dentre muitos outros títulos. Aqui é só um micro resumo do currículo dele. Professor Técio, por favor, o senhor dispõe do seu tempo para nos brindar com a sua palestra. Boa noite a todos. Primeiro, registrar um agradecimento ao meu professor da graduação, Marco Aurélio, que é um guia aí na minha vida acadêmica e co-lidera comigo um grupo de pesquisa exatamente sobre blockchain e direito contratual, que vai ser nossa conversa de hoje. Agradecer a João Glicério também por ter disponibilizado o canal, a Larissa, que é sempre muito competente, muito diligente aí na organização de eventos. Saudar também o Dr. Augusto. Vamos conversar aqui hoje. Fiquem muito à vontade também para intervir a qualquer momento da fala. É um bate-papo, é uma conversa aqui sobre um tema que eu gosto muito. Bom, o tema da nossa conversa é o uso da tecnologia blockchain nos registros públicos. A tecnologia blockchain está na moda, sem nenhuma dúvida. Muita gente tem falado sobre blockchain. Até licitações, editais têm previsto, às vezes, verbas para uso da tecnologia blockchain e, às vezes, as pessoas envolvidas nem sabem direito descrever o que é blockchain. Então, a primeira parte de nossa conversa aqui vai ser para ajudar a ficar todo mundo na mesma pauta aqui. A gente vai conversar sobre em que consiste a tecnologia blockchain, quais são os usos principais dela, em que pé está o uso dessa tecnologia no Brasil, e depois a gente vai passar para a segunda parte, que é a parte de registros públicos.
Então, é uma parte interessante para falar aqui de um grupo ligado à Universidade Federal da Bahia, porque nós, depois de algum tempo, ano passado, retomamos as aulas na graduação de registros públicos. Acho que até uma boa notícia aqui para dar para o doutor Augusto. Nós retomamos aí com certa regularidade as aulas de imobiliários e registros públicos. No ano passado, eu reabri a matéria. Esse semestre estava sendo dada, antes de suspender as aulas aí, pela professora Simone, que também é delegatária. Então, a gente está no lugar certo aqui, na instituição certa, para conversar sobre o nosso tema. Bom, quando a gente fala de blockchain, é inevitável, quando alguém pergunta sobre o grupo de pesquisa, mencionar o Bitcoin. Então, as pessoas perguntam, seu grupo de pesquisa é sobre Bitcoin? Não. Bitcoin é apenas um dos muitos usos da blockchain. Bitcoin, na verdade, foi o que gerou a blockchain, mas é uma tecnologia criada para isso que depois demonstrou ter várias outras funcionalidades. Dentre elas, a possibilidade de ser utilizada nos registros públicos, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, o que é a blockchain? A blockchain é um programa, é um servidor como o Windows, é um programa como o Microsoft Word, o Microsoft Excel. A blockchain, ela em si não é nada de sofisticada. É até meio frustrante na hora que a gente conversa o que é a blockchain em si, quando a gente passa com a informação muito simples. A blockchain é uma tecnologia de banco de dados. Se você pensa em guardar dados como alguém que guarda, por exemplo, uma pasta suspensa aqui numa gaveta, alguém que guarda um arquivo, é uma tecnologia de guardar dados, de arquivar coisas. Então, essa tecnologia que está na moda, que tem um nome bacana, blockchain, ela é uma tecnologia para se guardar dados, é uma tecnologia de banco de dados. Agora, o que diferencia tanto essa tecnologia blockchain? Ela é segura. Por que ela é segura? Porque ela faz parte de computação descentralizada. Porque ela usa criptografia. Então, esses dois são os principais fatores para a gente começar a entender a blockchain. A blockchain, ela vai utilizar para registrar qualquer transação que for colocada nesse banco de dados, tecnologia criptográfica. Ou seja, você tem algumas chaves criptográficas, você tem uma forma de embaralhar essas informações de forma que pessoas não autorizadas não consigam ler. E você ainda vai utilizar outra camada de segurança, que é o uso da computação descentralizada. A tecnologia blockchain, ela não está no meu computador, não está no computador de Marco, não está no computador de Larissa. Ela está, na verdade, um pedacinho no computador de cada pessoa que utiliza aquela blockchain. Você não tem nenhum computador central, nenhum servidor central que um hacker pudesse entrar, pudesse invadir para roubar aquelas informações. Então, isso muda tudo. Você tem camadas de segurança que permitem que não haja nenhuma interceptação daquelas informações. Aquelas informações também são bem difíceis de modificar. E isso vai ser a tônica daqui a pouco para a gente conversar sobre registros públicos. Então, percebam, a gente já tem que a blockchain é uma tecnologia de banco de dados, ela guarda informações, podem ser quaisquer informações. Ela é uma tecnologia que usa a computação descentralizada, você não tem um servidor que possa ser atacado e roubar aquelas informações, e ela usa forte criptografia para proteger essas informações. Então, dito isso, já separando um pouquinho a blockchain do Bitcoin, para que não haja uma confusão inicial, a gente fala que a blockchain surgiu, sim, com o Bitcoin. O Bitcoin foi lançado em 2009, depois de passar muito tempo sendo construído por vários programadores, era um projeto colaborativo na internet. E o Bitcoin foi um projeto para ser utilizado como moeda, uma moeda digital. Você tem vários problemas de se utilizar uma moeda digital que o Bitcoin tentou solucionar.
um problema essencial é o duplo gasto. Porque, perceba, você não tem uma nota, uma moeda de metal que, no momento que eu pagar alguma coisa, professor Marco, essa moeda sai da minha esfera de patrimônio e passa para a esfera de titularidade dele. Isso não acontece no meio digital. Se eu tenho um arquivo, por exemplo, eu posso mandar esse arquivo para milhares de pessoas e eu não vou perder o arquivo do meu computador. É só informação digital aquilo ali, zeros e um numa lógica de código, e pode ser replicado à vontade. Isso seria um empecilho para se utilizar, por exemplo, arquivos como moeda no meio digital. Então, como é que você endereçou esse problema do duplo gasto para criar uma moeda que foi o Bitcoin? Você se criou uma lógica de programação por trás que ninguém pudesse enganar aquele sistema de forma a gastar o mesmo arquivo, gastar o mesmo código várias vezes. Então, o Bitcoin, na verdade, ele foi gestado durante décadas por pessoas que pensavam como criar um meio de pagamento, como criar uma moeda para o meio digital. O Bitcoin foi pensado até bem atrás pelo movimento que é conhecido até hoje, que chama Cyberpunks. Os Cyberpunks eram ativistas, talvez a gente possa até chamá-los de revolucionários, de pensar como seria um mundo do futuro mais digital. Eles pensavam em um meio de pagamento e tentaram fazer forma de pagamento no iniciozinho da internet, no começo da década de 90, por exemplo, eles tentaram fazer forma de pagamento, mas sem sucesso, porque ainda não haviam pensado numa tecnologia que endereçasse os problemas inerentes a fazer uma moeda funcional. E como é que eles trabalharam isso? Eles trabalharam isso pensando, se depender de um arquivo central, como, por exemplo, nossos e-mails do Gmail estão lá com o Google. Quem utiliza o Outlook, quem utiliza as ferramentas da Microsoft, tem que confiar na Microsoft e seus servidores. Então, eles pensaram assim, se eu tiver que confiar em algum intermediário, minha moeda não vai dar certo. Porque isso é um incentivo muito grande para que pessoas mal intencionadas tentem hackear esse servidor. É um incentivo muito grande para algum funcionário descontente, para alguém que esteja com algum problema lá na área de segurança e TI desses servidores, faça algum desvio dessas moedas digitais. Ninguém vai confiar. Então, como é que a gente faz se a gente não tem escassez dessa moeda? Como as primeiras moedas lá, que sempre estavam ligadas a objetos escassos. Até o sal, por exemplo, na antiguidade, já foi utilizado como moeda por sua escassez. Conchas, depois, mais recentemente, metais, o ouro, a prata. Então, se a gente não tem uma escassez natural em meio digital, como é que a gente faz? A gente cria essa escassez por meio de código. E aí se pensou o seguinte, eu tenho que ter alguma escassez por meio de código, eu não posso confiar em intermediários, porque eles mudariam tudo da moeda, e eu preciso também de algo, então, se eu não tenho intermediário, que eu possa transmitir diretamente de uma pessoa para outra, sem a utilização de nenhuma ferramenta de pagamento. Como todo mundo, por exemplo, está acostumado com o PayPal, com o Mercado Pago. Então, o que se fez? Esses problemas foram gestados na comunidade de pessoas que gostavam disso por muitos anos. E as pessoas começaram a pensar, a dar pequenas soluções de código e a falar assim, nós já vivemos numa época em que determinadas aplicações elas não são mais centralizadas. Nós tivemos até problemas, por exemplo, com aplicativos como o Napster, que infringiam direitos autorais na troca de músicas, na troca de filmes, e já eram aplicações de compartilhamento ponto a ponto que eram descentralizadas. Cada um tinha um pedacinho do arquivo e ninguém era responsabilizado por ser um servidor que estava distribuindo aquela pirataria. Então, você já teve essas iniciativas como o Napster, como o Kazaa também, que foi uma iniciativa de compartilhamento de arquivos descentralizada. Então, a computação descentralizada já não era algo totalmente esquisito.
já existiam aplicações práticas. Hoje a gente pode pensar, por exemplo, no torrent também, que continua sendo usual. E aí, quando você pensa na computação descentralizada, você já pensa em alguma coisa que mata intermediários, que era o problema lá de depender de alguém como figura de confiança. Então, o que se fez? Se pensou, pô, eu quero um sistema sem intermediários, descentralizado, cada um vai ter um pouquinho do código, e eu quero ter um sistema também que vá criar uma escassez, que vá criar uma forma de proibir o duplo gasto. Como é que eu faço isso? Se eu não tenho ninguém para centralizar isso, para falar assim, ó, na sua conta você só tem X, se você gastar, vai ser retirado daquela conta. Nós temos que confiar no sistema. Então, foi feito todo um sistema para que ele rodasse de forma descentralizada, um pedacinho no computador de cada um, e um pedacinho no computador de cada um, no final das contas, vai fazer um sistema sofisticado que vai conseguir validar essas transações para dizer, ó, passou o arquivo de uma pessoa A para a pessoa B. E aí você vai fazer o débito na conta de A, vai fazer o crédito na conta de C. Então, com isso, você não precisa mais de um intermediário e você confia no sistema. Você confia, na verdade, em operações matemáticas. Quem está confiando no sistema do Bitcoin, por exemplo, ou qualquer outra conhecida como criptomoeda, essas moedas são conhecidas como criptomoedas, está confiando, na verdade, na validação do sistema. Então, nós temos uma computação descentralizada que você confia na matemática que está por trás daquilo. Essa matemática é um quê de complexo, eu acho que não é o objeto aqui do aprofundamento no evento, que é mais para demonstrar, mas pense assim, você tem operações sofisticadas que impedem, por exemplo, que alguém use um mecanismo para hackear. Vai ser tão caro, vai ser tão custoso em poder de computação, tantas horas de um computador tentando processar aquilo, que você precisaria de computadores muito potentes para tentar hackear alguma coisa. Então, nós temos esse cenário. Ó, esse sistema foi criado para fazer a moeda Bitcoin. E esse sistema que eu estou falando é a blockchain. Então, antes de falar de qualquer coisa de moeda, eu falei de um sistema. É um sistema que usa criptografia, é um sistema descentralizado, é um sistema que não tem intermediários, que foi feito para não ter intermediários. E até agora eu nem falei nada de moeda, só falei de transações, de transmissões de arquivos. Então perceba que esse sistema, essa tecnologia, é a tecnologia da blockchain. A blockchain é realmente algo inovador nesse sentido, porque você consegue ter um sistema que está rodando em milhares de computadores no mundo e esses computadores, eles em si, vão validar as transações. Alguém que quer fazer uma transmissão de algum ativo no sistema blockchain vai jogar no sistema e, com o tempo, os computadores participantes vão validar isso. Então, percebam que essa tecnologia toda foi criada para fazer o Bitcoin por uma figura central que é extremamente interessante, que se chama Satoshi Nakamoto. Então, Satoshi Nakamoto era um codificador muito ativo na comunidade, passou anos desenvolvendo e ficando à frente do projeto do Bitcoin e respondia e-mails, participava de fóruns, participava de conversas. Depois que o Bitcoin foi lançado, Satoshi Nakamoto resolve transmitir toda a administração, toda a gestão disso para um terceiro, para terceiros, na verdade, e some. É algo extremamente interessante. Ninguém sabe até hoje se Satoshi Nakamoto é uma pessoa, se era um grupo, se era uma mulher, se é um brasileiro, se é um russo. Ninguém sabe. A tecnologia, então, foi liderada por alguém que nós não sabemos quem foi. Isso eu acho que vai ficar até interessante para a palestra de Ivan, que vai falar das repercussões penais. Certamente foi alguém preocupado com o uso que se faria dessa tecnologia e se precaveu em relação a isso. Sendo, com certeza, um mestre na criptografia, ele não deixou rastros.
Ninguém conseguiu achar até hoje quem é Satoshi Nakamoto. Ele fez alguns papers, alguns escritos que são conhecidos como white papers, colocando algumas premissas do Bitcoin. Então, percebam, Satoshi Nakamoto e companhia fizeram Bitcoin, que foi lançado em 2009, para ser uma moeda da internet, uma moeda digital. A tecnologia que deu suporte a isso se mostrou muito interessante. Para resolver um problema de anos, eles criaram uma tecnologia que, na verdade, resolvia outros problemas. E aí que começa a entrar na parte mais interessante aqui da nossa conversa, a parte dos usos que não são moeda da blockchain. Essa conversa é muito recente. Nós só temos aplicações de usos que não sejam de moeda para blockchain a partir de 2015. De verdade mesmo, você só tem usos práticos a partir de 2016. Então, nós temos aí, na verdade, uns 4 anos só de aplicação da tecnologia blockchain. O que se começou a perceber, Marco, naquela época, era que a blockchain, na verdade, era uma tecnologia de confiança. Então, eu acho muito feliz um artigo, um livro de Kevin Verbaar, que é The Blockchain and the New Architecture of Trust, Blockchain, a nova arquitetura da confiança, que enxerga na blockchain um sistema de confiança. É a confiança que possibilitou ser utilizada como moeda e é a confiança no sistema e não nas pessoas que usam o sistema que possibilita tantas aplicações como a gente vai começar a conversar agora. Percebam, o Bitcoin, por exemplo, ele permite trocas entre pessoas que não se conhecem absolutamente seguras. Uma vez que o blockchain foi movimentado, não dá para desfazer aquela transação. Então, pense, se é algo que você não consegue desfazer, ou desfazer, na verdade, teria um custo proibitivo, você teria, na verdade, que entrar em mais de 50%, em 51% dos computadores que utilizam aquela rede, hackear eles ao mesmo tempo e modificar aquela informação própria naquele minuto. E mesmo assim, para você trocar essa informação, você teria que ter participado da transação inicial, porque você teria que ter uma das chaves de criptografia. Então, se eu quisesse hackear uma transação feita entre Marco e Larissa, eu não conseguiria nunca, porque eu não tenho como acessar isso. Então, vejam que é virtualmente impossível se você pensar aí das centenas de milhares de computadores que estão na rede blockchain hoje e pensar no poder computacional que essa tecnologia tem e esses computadores todos somados têm, é praticamente impossível na rede da Bitcoin. Então, o que acontece? Você tem a possibilidade de fazer transações com pessoas que você não conhece de forma segura. E isso é perfeito para quem estuda contratos. Em contratos, nós estamos o tempo inteiro nos perguntando, estudando sobre formas de proteger melhor a confiança depositada nas pessoas. Então, a tutela das expectativas, a tutela da confiança, a tutela da boa-fé, por exemplo, de padrões de conduta, tudo isso nós temos aí milênios desenvolvendo desde o direito romano e hoje o direito tributário é tributário disso. E aí o que acontece? Você tem uma tecnologia de arquitetura de confiança, por meio da qual você pode estabelecer qualquer coisa, e não só o vem e vai de moedas. Você pode estabelecer, por exemplo, um contrato de compra e venda numa plataforma blockchain. Agora, óbvio que, por muito tempo, se você quisesse fazer, por exemplo, um contrato de compra e venda na blockchain, você teria que ser um programador. E aí, como pouca gente tem conhecimento sobre isso, um conhecimento extremamente específico, isso era inviabilizado. Por que eu falei que nós só tivemos aplicações a partir de 2015, 2016? Porque foi o surgimento da primeira grande plataforma blockchain, cuja finalidade precípua não era a troca de moedas, é a plataforma Ethereum. A plataforma Ethereum permite que qualquer pessoa com conhecimentos mínimos
Claro que precisa conhecer um pouquinho, mas com conhecimentos mínimos de programação e de utilização de sistemas informatizados, consiga fazer várias aplicações. Então, consegue fazer jogos, tem vários jogos hoje que rodam na blockchain. É um jogo que não está rodando em servidor nenhum, está rodando numa plataforma descentralizada. Você consegue fazer contratos que são conhecidos como smart contracts, contratos que só são codificados. A gente vai conversar deles. Você consegue fazer, na verdade, qualquer coisa. E tudo com muita segurança. Por quê? Porque o nome blockchain está ligado a blocos e a chain de cadeia, né? Correia. Quando você corrente, na verdade. Quando você fala sobre esses blocos da blockchain, agora que a gente já entendeu um pouquinho que ela é uma tecnologia de banco de dados, você está falando, na verdade, de períodos de tempo onde essas transações vão ser registradas. É como se fosse um antigo livro que alguém queria registrar, um livro razão, qualquer livro lá, que alguém estava registrando uma determinada informação, e isso vai ligar muito à ideia dos registros públicos, que você, em um determinado período de tempo, registra aquelas transações e aquelas transações vão ser validadas por toda a rede. Um bloco, por exemplo, pode ter 1 minuto de todas as transações feitas no Bitcoin no mundo. No minuto seguinte, vai ser feito outro bloco que vai ser anexado ao bloco anterior. Cada bloco ele tem pedaço de engate. O bloco subsequente tem um pedacinho do bloco anterior, assim como vai ter um pedacinho do final dele que vai ser adicionado ao bloco posterior. Então, uma vez que esses blocos ficam sedimentados nessa rede descentralizada, é praticamente impossível de mudar. E aí, caminhando para a nossa conversa aqui dos registros públicos, caminhando para o finalzinho também do nosso tempo, nós temos a seguinte conversa. É possível tanto fazer contratos que sejam 100% em blockchain, que são os smart contracts. São contratos, na verdade, que ele tem uma proteção jurídica, mas eles são, na verdade, pedaços de código. Você não tem nem como descumprir um smart contract, porque ele é aquele código ali, aquele código vai ser cumprido. Se o código foi programado errado, na verdade não é descumprimento, a pessoa que programou errado, mas o código vai ter a consequência lógica que foi dada a ele. E você pode ter também a utilização da blockchain em contratos que não são digitais, em contratos que não são smart contracts. E isso é o que tem muito a ver com registros públicos. Que percebam, o que a gente precisa nos registros públicos? A gente precisa de segurança. Qual é a função, por exemplo, dos notários e dos registradores? Auxiliar o cidadão a ter a maior segurança possível em seus negócios. Tem gente que fala, por exemplo, que talvez a blockchain um dia sirva para acabar com o cartório. Mas aí a gente vai ver aqui que não, que a atividade notarial, a atividade registral, ela vai permanecer ainda que ela mude completamente de roupagem, como ela faz com o tempo. Meu avô foi tabelião na década provavelmente de 1940, 1950, no interior da Bahia, e a atividade dele era completamente diferente da do Dr. Augusto. As escrituras ele fazia com a letra bonita, lá em Livramento, Nossa Senhora. Então, a atividade notarial, a atividade registral, ela vai modificando, mas sempre na necessidade de ter segurança. E o que é que você ganha com a blockchain, que é a nossa conversa de hoje? Você ganha um sistema informatizado que não pode ser modificado. Uma vez que alguém colocou alguma coisa na blockchain, como a gente conversou, é virtualmente impossível de ser modificado. Então, por exemplo, uma assinatura digital que teve uma conferência numa rede blockchain, há uma confiança do próprio sistema que aquilo ali foi, naquela hora exata, assinado e ficou lá registrado. Então, a gente pode pensar que você tanto tem aplicações disso diretamente para o público que vai utilizar, quanto tem aplicações disso dentro do cartório, que vai lançar um determinado documento para ter o registro da blockchain.
para que ninguém depois diga que aquilo ali foi registrado em outro momento. O que a blockchain dá de diferente ao que já se tem hoje? Que hoje já se tem, por exemplo, sistemas informatizados que registram as informações. A blockchain dá essa camada de segurança. A blockchain dá essa inviabilidade de serem modificadas essas informações. Então, quando a gente fala, por exemplo, do que pode ser o futuro a partir da blockchain, nós pensamos em um futuro de segurança, um futuro de uma tecnologia que permite que assinaturas sejam coletadas em meio digital com segurança, um futuro que permite que um documento ele tenha uma cópia integral com validação na blockchain e ninguém tenha que confiar, seja no sistema informatizado do tribunal, seja na fé pública que é dada por lei aos delegatários. Então, você tem uma camada de segurança adicional. Você também tem uma simplificação, por exemplo, da identidade das pessoas. A Índia, por exemplo, há pouco tempo, fez um sistema enorme de identificação digital dos cidadãos, que torna muito mais fácil você conferir que é aquela pessoa mesma que está fazendo um contrato de compra e venda, que está fazendo uma procuração. O professor Marco, por exemplo, encontra várias dificuldades com procurações nas juntas comerciais, e essas dificuldades, por exemplo, que a gente tem no nosso dia a dia com junta comercial e com outros lugares, quando você tiver uma identificação totalmente segura, ela pode ter aplicações da blockchain para conferir uma segurança adicional, a gente vai ter um ganho expressivo aí de velocidade no negócio, de segurança nas transações. Então, a blockchain ela serve isso para dar segurança, para criar confiança entre partes que podem ter receio de fazer negócios. Percebam que a própria tecnologia jurídica, a gente falando do direito como um todo, ele pode ser visto como uma tecnologia. É uma tecnologia que, quando vai se desenvolvendo, permite que as pessoas façam negócios com pessoas que não são de sua vizinhança, que não são de seus grupos familiares. Se você tem um bom sistema jurídico, eu consigo fazer negócios com pessoas que eu não conheço bem, porque eu sei que eu tenho respaldo por trás do judiciário, eu sei que eu tenho respaldo das normas legais. Então, essa criação de um sistema que também lhe dá confiança é uma camada adicional. Eu não sou desses que acha que cartório deve acabar, que o judiciário um dia vai poder ser substituído por robôs, mas eu não tenho dúvida que tecnologias como a blockchain podem dar uma segurança adicional. Os processos digitais, por exemplo, já são um grande avanço aí na facilidade de acessar os processos. Antigamente tinha várias anedotas de pessoas, por exemplo, que comiam títulos de crédito nas aulas do professor Marco Aurélio, e para dizer assim que em razão do princípio da cartularidade não podia mais executar. E hoje em dia, seu processo digital lá, felizmente o sujeito não pode comer, mas o sujeito ainda pode apagar. Se tiver alguma forma de hackear todos os sistemas de segurança do tribunal, ele pode fazer. Mas se, por exemplo, se o processo digital ele estiver certificado na blockchain, não vai ter nenhum jeito daquela informação ali ser perdida. Então, percebam, a blockchain permite que a informação digital permaneça ali, sem o risco de ser apagada. Na atividade notarial, na atividade registral, nós temos até exemplos interessantes aqui na Bahia, na literatura, como Jorge Amado, que contava, por exemplo, dos seguidos incêndios dos cartórios de Ilhéus, quando as pessoas da região tinham conflitos demais e queriam redefinir seus limites. Então, imaginem que mesmo numa situação aí de Velho Oeste ou de Coronel do Cacau, hoje o nome está na moda, mas que com o tempo ela tende a ser invisível. A doutor Augusto utilizar isso nas escrituras e as pessoas nem saberem que por trás daquele procedimento
havia a certificação da blockchain. Hoje, nós temos experiência no Brasil já com blockchain em outros lugares do mundo. Nós tivemos já em 2019 uma criança no Rio de Janeiro cuja certidão de nascimento teve um registro na blockchain pela primeira vez. Nós temos alguns cartórios que têm feito alguns registros adicionais na blockchain, têm feito atas notariais que têm a ver com a blockchain, principalmente com professores que tratam desse tema. Foi feita, por exemplo, uma ata notarial para certificar que um professor dessa área de blockchain, ele era aquela pessoa que estava utilizando um determinado login na plataforma Ethereum. E como ele fazia várias transações ali, ele quis certificar isso. E um tabelião certificou. Nós temos hoje uma aplicação muito interessante aqui no estado da Bahia, que é a plataforma Sol, que é a solução online de licitações. É uma plataforma que aqui na Bahia e no Rio Grande do Norte tem sido utilizado para a agricultura familiar com auxílio da tecnologia blockchain para dar segurança exatamente àquilo. Isso leva, por exemplo, a uma conversa aqui de registros públicos, que eu tenho alguns amigos que militam nessa área do direito administrativo e quando fazem pregão eletrônico, pedem ajuda a um tabelião para que ele faça uma ata notarial do que está acontecendo naquele pregão, para evitar, por exemplo, que você tenha robôs que de 3 em 3 segundos dão um lance diferente, contrariando as regras do edital. Então, caminhando aqui para o encerramento já, gente, a tecnologia blockchain hoje, ela está na moda, todo mundo ouve falar de blockchain, mas ela tende, com o tempo, a ser inserida em tudo o que fazemos. Por exemplo, nossos chassis de carro serem registrados na blockchain, nossas identidades serem registradas na blockchain, nossas assinaturas eletrônicas, nossas escrituras. E, com o tempo, ela vai ser uma camada de segurança adicional para todo mundo e vai simplesmente se tornar invisível. Penso que o uso da blockchain é esse. Mas, assim, ainda é muito prematuro dizermos todas as possibilidades da blockchain. Hoje não é o objeto, por exemplo, da nossa conversa, mas se eu aprendi, por exemplo, direito societário com o professor Marco há alguns bons anos, e nós conversamos assim, que o contrato social entre as partes, em papel, vai ser arquivado na junta. Hoje nós temos até organizações autônomas descentralizadas, contratos sociais que rodam sozinhos em plataforma blockchain, ninguém pode modificar. Tem umas regras lá de votação, tem umas regras do que fazer, e eles rodam sozinhos de forma que nenhum juiz, se quisesse, poderia desligar. É um perigo e, ao mesmo tempo, é algo que atiça a nossa curiosidade, atiça nosso interesse. Então, muito obrigado aí pela audiência de todos e eu devolvo a palavra ao professor Marco. Muito obrigado ao doutor Tércio, professor Tércio, que me faz me sentir mais velho, quando diz que há muitos anos atrás ele foi meu aluno, brilhante aluno, como também foi o professor João Glicério, mais recentemente Larissa. Eu vejo aqui, Tércio, Augusto, João e Larissa, que nós temos companhia de diversas pessoas aqui nos assistindo, magistrados, membros do Ministério Público, e também na pessoa, e agradeço a presença de todos na pessoa do professor Salvador Morales, que é o professor que também vai palestrar no nosso ciclo internacional de palestras. Essa é a segunda reunião que nós temos, que ele está agora participando ativamente desde Valência, na Espanha. Ok? Então, em nome dele, eu agradeço a presença de todos. E para não demorar muito, eu vou só deixar registrado aqui 2 pontos que basicamente um ponto que você falou, Tércio. Você disse que a blockchain está tirando a necessidade de confiar nas pessoas para confiar nos sistemas. Você disse também que nossas informações caminham para estar todas no sistema, não é? É um empoderamento do sistema, e um sistema que é cada vez mais
realmente poderoso, capaz, potente, e que pode nos levar ao que se chama de pós-humanidade, mas que não é tema nosso aqui, vai ser tema de outro encontro adiante. Mas é algo que deve ser levado em consideração por todos que militam com o direito. Você também falou que a Índia agora já completou um sistema de cadastramento dos seus cidadãos com meios digitais, não é? Outros países também já fizeram, mas a China também já tem isso. São 2 países extremamente populosos, os 2 mais populosos do mundo, ou seja, é algo que é possível fazer, não é? E com o uso de tecnologia, e é possível não só facilitar a vida do cidadão, mas também, por outro lado, aniquilar a sua, de alguma maneira, autonomia, acabar com a sua privacidade e, às vezes, até com a sua intimidade. Sim. Então, nós estamos vendo agora, nesse momento dramático que o mundo vive, com o que eu chamo de singularidade epidemiológica, que é o que todos chamam de pandemia de Covid, que nos prédios, inclusive particulares, né, as pessoas residenciais, as pessoas se identificam, não é, com a face, transmitindo dados, inclusive, de sua temperatura corpórea, quando entram e quando saem de casa, dos prédios públicos, etc. São dados que estão sendo entregues para o controle do governo, que pode ser para um bom motivo, não é? Porque a partir daquela coleta de dados, se a pessoa efetivamente apresentar um estado febril, dispara todo um sistema para atendimento daquela pessoa e também dispara automaticamente avisos para todas as pessoas que com ela tiveram. E é fácil de ver. 2 celulares que estão juntos, as pessoas estavam juntas. Os celulares transmitiram a sua localização. Então, isso já se faz na China, não é? Então, esse georreferenciamento de celular também será objeto de um dos nossos encontros que teremos nessa sequência. Mas hoje quem brilha são vocês. Eu só estou colocando essas interrogações, essas indagações, para apimentar um pouco o nosso encontro. Então, já tomei muito tempo de vocês e passo a palavra ao doutor Augusto de Souza de Aras. Ele é tabelião do 11º ofício, ele já foi procurador do município de Lauro de Freitas, é formado pela Universidade Católica da Bahia e tem especializações. Não dá para ficar falando o currículo de vocês todo, porque é realmente extenso. Ok? Então, passo imediatamente a palavra ao doutor Augusto Souza de Aras. Por favor, seja bem-vindo mais uma vez. A palavra é sua. Desde já agradecendo o convite do professor Marco Aurélio de Castro Júnior, do professor João Glicério, de participar desse 2º episódio, aqui, por assim dizer, segundo conversação do grupo destinado aos estudos do direito, inovação e tecnologia da centenária Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado da Bahia, que se mantém, como sempre, bastante relevante pela produção científica dos professores, parabenizando essa introdução de um expert, do professor Técio Spínola, que colocou de forma muito didática o que é blockchain, o que é difícil, inclusive, sobretudo para quem milita nessa área. Nós não vemos isso na faculdade. Que bom que temos agora essa notícia, não só de que há grupos de estudo dedicados à temática, como também ao próprio registros públicos. E me permita deixar aqui registrado a parabenização à organização, na pessoa da Larissa Santos, que brilhantemente é muito diligente. Bom, acho que não haveria, possivelmente, um momento mais oportuno
e propício para se falar sobre direito, inovação e tecnologia. Por conta desse momento de dificuldades que se passa em razão da pandemia. Se é verdade que, para Kurzweil, a lei dos retornos acelerados já previa, professor Marco Aurélio, que a tecnologia da informação cresce de forma exponencial e dobrando o seu alcance a cada ano, a pandemia tem um efeito semelhante, porém de forma impositiva. A humanidade não mais está agindo de forma proativa, mas sim por necessidade. Isso tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? É de sair, de pensar em novas formas de resolução dos velhos ou novos problemas, de novas formas de prestação de serviços, e se valendo tanto de meios já conhecidos, a exemplo da blockchain, que está aí, como o professor Técio se referiu, desde 2008, mas com algum grau de efetividade a partir de 2016, seja pensando em novos meios, novas tecnologias, porque estas, inegavelmente, são meios que garantem eficiência e, aqui, pensando de uma forma também segura, principalmente no que toca ao compartilhamento de dados. Eu me recordo aqui, fazendo um breve parênteses, que há um pouco mais de uma década eu tive a oportunidade de acompanhar a defesa da tese de doutorado do nosso moderador e que lançou luzes sobre a concepção de um conceito diferente de antropocentrismo, um conceito bastante duradouro. E para quem pensava que levaria muito tempo para se falar em personalidade jurídica do robô, que conversa é essa? Como é que o robô tem personalidade jurídica? 11 anos depois, nós nos deparamos com algumas notícias de que, em Singapura, uma ilha aí, exemplo de tecnologia, 5 milhões e 700 mil habitantes, algo em torno disso, se utiliza de robôs ali em formato que lembra um cão, programados pela Boston Dynamics para exercer o poder de polícia, que é indelegável pelo nosso Estado, quer dizer, a nossa doutrina administrativista, constitucionalista, permite até certo ponto a delegação, mas não do poder de polícia. Quer dizer, e se houver uma necessidade de um robô daquele tomar uma medida drástica para assegurar o distanciamento ali definido entre os cidadãos? Então, veja que a pandemia causa esse efeito de exortar, mais do que exortar, mas impor uma atuação. E essa atuação é muito importante, principalmente quando a gente trata de atividades tão seculares, atividades aí dos registros públicos, que inclusive nasceu lá com a igreja, quer dizer, muito antes, atividade milenar. Então, é preciso compreender as novas formas de tecnologia não como uma forma de tecnofobia, mas sim de entendê-las como uma engrenagem, como uma parte importante do todo. Porque, veja, a atividade notarial, registral, ela vai continuar existindo. E aqui é importante ter em mente, sobretudo aqui no aspecto do notariado, que a gente vai aprofundar nessa conversa, de que o Brasil, por exemplo, adota um sistema chamado de notariado latino, que de origem romano-germânica. E o Brasil é diferente? Não, não é não. O Brasil adota esse sistema que atualmente também é acolhido em 70% do globo terrestre. E significa dizer que é um sistema que, até onde se sabe, não se concebeu um melhor. E por que não se concebeu um melhor? Por alguns aspectos.
Dentre eles, o notário é um profissional do direito, ou seja, aparentemente seria fácil falar, bom, mas é profissional do direito, não é tão simples. Veja-se que aqui no exemplo dos Estados Unidos da América, lá se adota um modelo de notariado de origem anglo-saxã. E nesse modelo, o notário não necessariamente é um profissional do direito. Tampouco exerce função de controle de legalidade. Ou seja, ele não garante eficiência. Quem quer que compre uma propriedade nos Estados Unidos precisará se valer, sabe do quê? Da contratação de um seguro. Seguro este que é caro, para ter o mínimo de segurança naquela operação. E isso leva a um outro aspecto importante, que também sempre vem à tona. Bom, mas efetivo o custo do Brasil é muito alto para se escriturar, para se registrar. Bom, vamos partir aqui para alguns dados internacionais e estatísticos. No relatório do Doing Business, publicado pelo Banco Mundial, me parece 2015, se verificou que os custos para efetivar uma transação imobiliária no Brasil corresponde a metade de outros países como Alemanha, Argentina, Austrália, Japão. Ou seja, isso revela que não só em termos de segurança, nós estamos à frente desses países em que, para ser um notário, basta um curso. Para ser notário, em alguns estados da Federação Norte-Americana, basta um curso e uma prova escrita. Nada mais que isso. Por quê? Porque ali se delegou a segurança jurídica para o seguro, mas certamente que alguém vai ter lucro com isso. E, diferentemente no Brasil e nesses outros tantos países que atualmente integram a União do Notariado Latino. Isso é muito importante porque o Brasil pródigo nas suas riquezas de inúmeras diferentes matizes, muitas vezes, e em regra, deixa de realizar transações imobiliárias em razão de algumas dificuldades, não de fim, mas de meio. Porque o que dá trabalho, muitas vezes, é atividade meio. Atividade fim se presume que, se a pessoa está habilitada, ela está preparada para aquilo. E o que é essa atividade meio? É a operacionalização, é a identificação do sujeito, é a verificação da capacidade jurídica, é a colheita da assinatura. Então, nestes aspectos entram as tecnologias. E tecnologia essa, como a blockchain, muito bem aqui tratada de uma forma muito, muito bacana, muito didática e clara pelo professor Técio, que permite, com segurança, referenciar. Cada bloco referencia o que lhe antecede. Ali, por meio da geração de um código numérico, denominado hash, conhecido hash, que é gerado a partir de uma chave encriptografada. É bem verdade também que, conquanto a tecnologia seja fundamental para a prestação do serviço final, é necessário velar pela segurança. Como o professor Marco dizia, alguns sistemas, naturalmente aqui não se referem a blockchain especificamente, mas essa abordagem científica muito bem feita é fundamental, porque, do contrário, se tende a entender que qualquer sistema é auditável, é passível de verificação, quando sabe-se que não é verdade. E, globalmente, se faz muito isso. Quer dizer, é difícil hoje um aeroporto internacional... Bom, praticamente todo aeroporto internacional permite o Wi-Fi gratuito. O que é aquilo? Aquilo é uma forma de a pessoa, ao se cadastrar no sistema,
ter a grande maioria ali das informações palmilhadas. O governo vai lhe palmilhar ali, isso independentemente de sua aquiescência, de preencher um determinado termo de responsabilidade. Não. Ele está lhe oferecendo ali uma ferramenta para exercer a sua, adentrar a sua privacidade, a sua intimidade. Bom, em relação aos registros públicos, essas são formas, a utilização das tecnologias é fundamental para superar algum ranço. E esse ranço, naturalmente, está e será superado não somente pela benevolência de notários e registradores, mas porque também não estão ilesos aos efeitos da pandemia. Ora, se a riqueza não circula, não há celebração de negócio jurídico. Se não há lavratura de instrumento público. E, por consequência, também não há registro. Então, note-se que, durante essa pandemia, houve muitos avanços. Houve a possibilidade de lavrar a procuração pública estando uma pessoa na Itália, por exemplo. Quer dizer, até então, quem quer que estivesse no estrangeiro precisaria agendar um horário via site do Ministério das Relações Exteriores para comparecer em um determinado dia e hora a um consulado ou embaixada, para que só então fosse lavrado a procuração pública. E muitas vezes não alcançava o objetivo, não porque a autoridade consular não tenha fé pública, é assegurado legalmente, mas muitas vezes por não se revestir do conhecimento técnico do dia a dia. Quer dizer, quem lavra a procuração pública para vender o imóvel, a identificação do bem, o que vai estar sendo vendido. Então, nesse ponto, a tecnologia é fundamental, porque permite, sobretudo, alcançar um velho objetivo da nossa República Federativa, que é o de garantir desenvolvimento nacional. São formas de garantia do desenvolvimento. Então, partindo para os registros públicos, o que me parece que desde 2001, quando lá foi editada a medida provisória 2200, medida provisória paradigmática, previu-se que os documentos públicos ou particulares produziriam seus regulares efeitos, desde que assinados por meio de certificado digital, emitido do padrão ICP Brasil, de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, cujo regramento é conferido por uma autarquia federal, denominada Instituto de Tecnologia da Informação, ou por qualquer outro meio apto a comprovar a autoria e integridade daquele documento. Nessas últimas quase 2 décadas, viu-se que essas autoridades certificadoras, sobretudo as que operam no padrão ICP, fizeram um trabalho relevante. Hoje é difícil, quem quer que tenha interesse, ter dificuldade em comparecer a um ponto de autoridade certificadora e ali ter emitido o seu certificado digital. Mas qual é a dificuldade? 2 dificuldades. A primeira, o custo é elevado. Não é todo cidadão que tem condições de arcar com um certificado digital que tem validade 1, 2, 3 anos. E o segundo, a necessidade de comparecimento pessoal. Ou seja, é tudo que nós não podemos nesse momento. Porque se objetiva-se estancar a disseminação do coronavírus, quer dizer, quanto menos circulação, mais apropriado é. Então, veja que o que aconteceu ao longo de 18 anos? Apenas, aqui de um modo geral, 2 categorias, em regra, dispõem de certificado digital. Carreiras jurídica ou contábil. Nada além disso, professor. Então, quer dizer, 2 décadas aproximadamente se passaram
e pouco se avançou. E como há males que vêm para o bem, por assim dizer, durante esse período de pandemia houve avanços. Quais foram os avanços? Alguns relevantes. O primeiro deles foi uma medida provisória que permitiu a renovação de certificados digitais por aquelas autoridades que operam no modelo, no padrão ICP Brasil, à distância, remotamente. Para isso, se faz por meio de uma sessão de videoconferência, cujo conteúdo fica ali armazenado. Ou seja, já foi um avanço significativo. Por quê? Porque já houve o reconhecimento da identidade da pessoa. Bom, a par desse avanço aplicável lá às autoridades certificadoras do padrão ICP Brasil, houve também avanços relativamente aos registros públicos de um modo geral. A partir de uma medida, de um regramento vanguardista que iniciou no âmbito de Santa Catarina e que posteriormente foi reproduzido em outros 9 estados, inclusive na Bahia, houve a possibilidade também de lavratura de atos notariais eletrônicos, valendo-se de semelhante regramento, semelhante sistemática. Ou seja, o reconhecimento da identidade do usuário é realizado por meio, seja-se já previamente com eventual firma aberta no cartório, seja por meio da videoconferência. Aquela videoconferência será gravada em áudio e vídeo, fica armazenado para que eventual impugnação seja dirimida com aquele conteúdo. Bom, entretanto, era uma medida que, em algum ponto, avançava, alcançava o objetivo, mas que ainda não resguardava a segurança das informações, que muito bem tratou o professor Técio. Por quê? Porque não se sabe só vai se armazenar onde. Bom, para isso, com esse objetivo, na última semana, no último dia 26 de maio, a Corregedoria Nacional de Justiça editou o provimento número 100 para disciplinar os atos notariais eletrônicos. E o fez com alguns meios que permitem essa segurança. Por exemplo, previu-se que os atos notariais eletrônicos serão necessariamente realizados por uma plataforma exclusiva, denominada e-notariado. Essa plataforma é mantida pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, que, por sua vez, é quem alimenta o bloco Gênese, com as instruções e as informações que certificarão os blocos que lhe sucedem. Bom, e a partir daí, essa plataforma se utiliza de tecnologia blockchain, justamente em razão dessa segurança que o professor Técio muito bem tratou, ali denominada de Notarchain, ou seja, só mudou o nome, a tecnologia é blockchain. E desse modo, o que se busca não só o que se busca, o que está previsto ali no provimento é que as informações, justamente em razão da sensibilidade dos dados pessoais, somente são compartilhadas e passíveis de acesso pelos notários cadastrados naquela plataforma, de forma a resguardar a privacidade, a intimidade e também de velar pelas disposições da nova Ordem Vacatio Legis, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, doravante, os dados, as informações pessoais somente são acessíveis e compartilhadas por notários previamente cadastrados ali na plataforma do e-notariado. E como essa plataforma se desenvolve? Qual é a forma de que os atos notariais em meio eletrônico sejam realizados? Igualmente, é muito próximo aqui do que nós tratamos de forma histórica.
Por meio de videoconferência. Bom, o primeiro passo, na verdade, antes da videoconferência, é realizada a identificação do sujeito. Durante esse período de pandemia, para se evitar o comparecimento pessoal do usuário ao tabelionato de notas, lembrando aqui que o notário, ao se cadastrar na plataforma e-notariado, ele passa a ser uma autoridade certificadora. E, a partir desse momento, ele pode emitir um certificado digital notarizado, por meio do qual o usuário vai subscrever aquela determinada procuração pública, ata notarial ou escritura pública. Durante esse período de pandemia, permite-se, por exemplo, como se fazer a identificação de um usuário que não vai comparecer naturalmente ao cartório. Bom, e entram algumas bases de dados oficiais. É possível que aquela verificação da identidade seja realizada por meio de um sistema que é oportunizado a todos pelo Serviço de Processamento de Dados. A Serpro é uma empresa pública de capital subscrita integralmente pela União, gerencia as informações em âmbito federal e oportuniza um serviço a qualquer cidadão, a um custo módico, a verificação da identidade com base em fotografia e padrão de assinatura, me parece que custa R$ 1,99, algo desse sentido. Após o qual a Serpro faz o cruzamento de dados ali com base na Receita Federal, no Denatran, Ministério da Economia, e obtém uma resposta de forma probabilística, ou seja, uma probabilidade em tantos por cento de que aquela pessoa realmente é ela. De forma que fica superado com algum grau de segurança, já que essas informações são colhidas em base oficial, todos os cadastros oficiais, o reconhecimento da identidade do sujeito. Bom, e a partir daí, então, pessoa uma vez habilitada, dotada do seu certificado digital notarizado, é então designada a sessão de videoconferência. Aberta a sessão, realizada a leitura integral do ato, acolhida a manifestação de vontade dos comparecentes, que manifestam aceitação ou não, eventualmente faz alguma alteração naquele momento, e, em seguida, encerra-se o ato, todos assinando com o seu certificado. E qual é um ponto importante aqui do certificado? É que esse certificado digital notarizado não tem custo. Então, veja que houve um avanço. Esse certificado digital notarizado é instalado diretamente no smartphone. Hoje é difícil uma pessoa não ter smartphone. Hoje é por exclusão. Quem não tem, e não mais como outrora. Então, veja-se que é uma forma de operacionalizar os registros, aqui nesse caso, a lavratura dos atos notariais, de uma forma sem maior dificuldade ou custo ao usuário. Esse é um meio que passa agora a ser implementado, materializado, e que seguramente o será, porque a lição está aprendida, não se esperará por um novo acontecimento para se tomar, para se avançar, de modo que alcançará esse objetivo de permitir, de conferir a eficiência do serviço notarial. Então, esses aspectos são extremamente importantes. O outro aspecto também que é interessante diz respeito às atas notariais. Então, suponha, e hoje, infelizmente, é muito comum, uma determinada publicação ofensiva propagada pela Rede Mundial de Computadores e que é publicada no sábado às 14 horas. Bom, sábado às 14 horas é um dia que todo mundo sabe, não útil, tabelionato de notas não funciona. Mas o ofendido,
com natural receio da mensagem ser apagada ou da publicação, precisa fazer a prova, precisa se certificar antes que seja apagado e não deixe rastro. Bom, e como é que se faz essa prova? É possível desde já fazer essa prova se valendo de uma tecnologia segura da blockchain. Mediante a certificação a blockchain permite, em suma, certificar a autoria do documento produzido e a respectiva data e horário. Ou seja, uma vez certificado que aquele momento, a ata notarial está transmitida por meio da plataforma que se utiliza da blockchain, no primeiro dia útil subsequente, o notário vai, então, verificar ali se, 2 pontos. Primeiro, se aquele conteúdo ofensivo permanece publicado. E aqui entra um aspecto importante que a gente vai se dando conta de que é uma bobagem dizer que blockchain vai substituir cartório. Não vejo dessa forma, sinceramente. O notário vai certificar o quê? Se aquela publicação está no ar, quantas visualizações foi realizado? Se aquele conteúdo ofensivo mereceu comentários. Por que a relevância disso? Porque certamente o magistrado vai levar em consideração no momento de quantificar os danos por ocasião da liquidação de sentença. Então, veja-se que tem relevância a atividade notarial, ainda que a pessoa, o usuário, já tenha certificado aquele conteúdo. Então, são formas de permitir essa verificação. Estou aqui aberto, professor, aos questionamentos eventuais. Vou passar a palavra por conta do nosso horário. Bom, eu agradeço, doutor Augusto, a sua palestra. Realmente, a gente pode perceber que, com a evolução dos tempos, né, e o desenvolvimento da tecnologia, que os notários não têm ficado para trás. Aquela ideia que a gente tinha do sujeito, como o Tércio falou, na época do avô dele, que tinha aqueles livros imensos e tal, aquilo realmente já ficou para trás, os registros são todos digitais, não é? E essa recentíssima regulamentação do CNJ, que é muito bem-vinda no momento em que nós temos esse distanciamento social, onde, embora estejamos aqui próximos, não é? E estamos à distância. Essa desterritorialização, essa destemporalização, por exemplo, o professor Salvador, que está participando hoje como ouvinte, mas palestrará, a destemporalização, já que ele está em outro fuso, não é? Nota. E essa desmaterialização também, porque nós não estamos aqui uns com os outros fisicamente presentes. Então, essa é a nota, e isso foi precipitado pela singularidade epidemiológica. Eu queria só deixar aqui anotado dois temas aqui. Enquanto o senhor falava, eu fui anotando. Por exemplo, hoje já existe regulamentação para as assembleias, recentíssima também, as assembleias das companhias fechadas. Nós temos regulamentação agora também bem recente para as companhias abertas e para as limitadas também. Quer dizer, hoje já é possível fazer essas assembleias ou mistas, híbridas, como diz a norma, ou virtuais, não é? Só de alguns ajustes, porque, claro, precisa de atender alguns requisitos técnicos também, não é? Mas isso já é possível. E aí nós pensamos como se dá o registro dessas assembleias, das atas dessas assembleias, que é um ponto interessante. Outra coisa também, pronto, estamos aqui agora, todos nós participando desse evento, e
E indago também, para que a gente possa depois tratar desse tema aí, o senhor tocou no assunto da ata notarial, não é? Que poderia, portanto, registrar com segurança, não é? Com a segurança que se espera dos registros públicos, uma ata notarial, por exemplo, dessas nossas conversas aqui, dessa nossa palestra. São 2 pontos que eu deixo aí anotados e também para poder já passar a palavra para o nosso terceiro palestrante da noite, Dr. Ivan Gessler, que muito gentilmente acorreu ao nosso pedido, estava agora em outro compromisso. Ele que é advogado criminalista, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, é pós-graduado em Direito Público pela Uniana, é professor de já há alguns anos e coordenador da pós-graduação em Ciências Criminais do Centro de Estudos José Aras, o SEJAS, é professor de Direito Processual Penal na Escola dos Magistrados da Bahia, na Escola Superior de Advocacia, também na FACEMP, Unifaz, o Barbosa e diversas outras instituições de ensino, e é autor do livro Prova Penal Digital. Então, tem também muita expertise nessa área e será um prazer ouvi-lo agora abordando o tema que ele escolheu para tratar nesse momento. Professor Ivan, seja muito bem-vindo mais uma vez e a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Ao doutor Marco Aurélio de Castro, ao doutor Augusto Aras, que antecedeu, ao doutor Técio Espínola, a tantos amigos que eu tenho também na Faculdade de Direito da Bahia. Eu tive a oportunidade, no ano passado, de ficar 1 ano aí na UFBA, como professor substituto de processo penal e de prática criminal. Realmente foram 12 meses excepcionais, muito aprendizado, muito carinho pelos alunos, deixei grandes amigos aí, espero poder retornar um dia. E fico feliz pelo nível das palestras, né? Temas tão interessantes. Nós sabemos que hoje nós vivemos em um cyberespaço, Levi denunciou isso, né? E os recursos tecnológicos tão utilizados em todas as searas sociais, eles não ficaram alheios a uma incidência também no âmbito processual penal e no direito penal. Cada vez mais nós temos uma criminalidade globalizada, transnacional, eu diria energizada pela rede mundial de computadores, energizada pela internet. E o Estado, claro, que detém o direito potestativo de punir, não poderia ficar no combate a essas organizações criminosas e essa criminalidade cada vez mais globalizada e organizada apenas com os métodos convencionais, eu diria, ortodoxos de persecução crimes da persecução penal. Então, o processo penal realmente também tem utilizado e usufruído desses recursos tecnológicos, daquilo que Manuel Valente chama de métodos ocultos, né, de investigação, Auri também nesse sentido. O problema é que o processo penal tem o seu tempo, né? O problema é que o direito penal e o direito processual penal tem o seu tempo. É preciso semear, cultivar para poder coletar, realizar essa colheita de uma verdade processual. E no Brasil, principalmente, tem existido uma banalização nesses recursos tecnológicos de investigação, nesses recursos digitais. Basta nós, e isso ocorreu muito depois que eu tive a satisfação de lançar esse livro, Prova Penal Digital, logo depois nós tivemos os vazamentos no âmbito da Operação Lava Jato, onde o então juiz federal, Sérgio Moro, ficou manifestado que ele, de certo modo, procurava provas, supostas evidências, juntamente com o Ministério Público, violou o sistema acusatório, violou o caráter democrático do processo penal. Isso ficou revelado
no Brasil justamente para a utilização dos recursos tecnológicos. Claro que naquele caso, pela inserção de hackers, nós tivemos acesso a esse tipo de comunicação. Mas, de fato, essas medidas inauditas alterapaz, elas têm sido banalizadas no Brasil já há algum tempo. São medidas decretadas como, por exemplo, interceptação telefônica, busca telemática. Nós tivemos agora, por exemplo, no caso de Bolsonaro, a coleta ou a colheita de um vídeo de uma reunião ministerial, o Moro entregando conversas com o deputado federal e com o próprio presidente da República, voluntariamente à Polícia Federal. Numa análise do Manual dos Inquisidores ou de um modelo inquisitorial, que é muito mais hoje, claro, um modelo histórico, porque não existe nenhum sistema processual penal mais puro. Jacinto Coutinho diz isso, né? Hoje, todos os modelos de processo penal que nós temos no mundo são modelos mistos, porque os modelos totalmente inquisitoriais ou acusatórios são, de fato, sem sombra de dúvidas, modelos históricos, né? Que não existem mais. Todos os modelos são mistos. Mas fato é que, voltando para o que eu dizia, nessa questão do sistema inquisitório, do modelo inquisitorial, nós temos, no modelo inquisitorial, a confissão como a rainha das provas. Hoje, a rainha, quem reina nesse manancial probatório no Brasil, são esses recursos tecnológicos. Então, você tem busca telemática, interceptação telemática, o pacote anticrime agora, por exemplo, a Lei 13.964, de 2019, trouxe a interceptação ambiental, numa inserção na Lei 296, de 96, que trata da interceptação telefônica. Então, se por um lado nós temos no Brasil o sistema do livre convencimento motivado, e o juiz é livre para decidir, com base em todo o manancial probatório, se percebe uma banalização nesses recursos tecnológicos de investigação. São recursos que trazem a ilusão de uma verdade absoluta, de uma verdade real, que nós sabemos que não existe, nem no mundo da vida, nem no mundo do processo penal. Verdade real só a verdade divina. E ainda assim tem ateu que contesta. A verdade real está no todo, e o todo é inalcançável. O processo penal, ele tem uma função recognitiva, busca reconstruir algo que já passou e não volta mais. Como Carnelucci disse, as provas são os faróis que iluminam o caminho do juiz até a verdade. Mas uma verdade sempre relativa, uma verdade sempre parcial, uma verdade que não pode ser atropelada ou atropelar os direitos fundamentais. E essa banalização contribui para isso, para uma ideia de que, por exemplo, uma interceptação telefônica ou uma busca telemática traz uma ilusão de veracidade máxima, né? Ninguém vai, por exemplo, no vídeo ministerial contestar que disse que o ministro do STF, por exemplo, é vagabundo, porque a filmagem está ali. Ou numa conversa coletada, numa interceptação, num áudio coletado, numa conversa telemática, e ninguém vai dizer que aquela voz não é sua. Eu não vou dizer que a voz não é minha, porque realmente há essa ilusão de que os recursos tecnológicos trazem uma verdade real. Mas se nós temos tecnologia para coletar a prova, se nós temos tecnologia para efeito de acusação, também existe tecnologia para camuflar, para editar, para fraudar recursos tecnológicos. Então, outro dia, por exemplo, Dória, governador de São Paulo, colocaram a imagem dele num motel com mulheres e ele disse, olha, esse aí não sou eu. Essa fotografia foi editada. Você tem sítios eletrônicos na internet que colocam qualquer pessoa para cantar bem. Na operação, por exemplo, nós tivemos já, no caso, o Amarildo, no Rio de Janeiro, eu cito no meu livro, ficou comprovado que um delegado tinha editado uma interceptação telefônica para colocar a responsabilidade, no caso Amarildo, para supostos traficantes, que não foram os responsáveis pelo desaparecimento do mesmo. Então, por mais que exista tecnologia e que ela tem que ser utilizada na persecução penal, é preciso entender também que o mérito de uma interceptação telefônica, de uma interceptação telemática, de uma busca telemática, ele pode ser atacado. O mérito pode ser atacado porque, de fato, pode existir também tecnologia para camuflar esses recursos tecnológicos. No caso Temer, por exemplo, nós vimos um bilionário comprando um gravador por R$20 para gravar o presidente da República em seu gabinete.
Na conversa coletada, nós tivemos mais de 50 níveis de desvirtuamento ou de desnivelamentos que revelaram a quebra da cadeia de custódia das provas. Então, aquilo pode ser contestado. Temer diz, olha, mantém isso aí, mas mantém o quê? Uma hora tinha um rádio tocando ao fundo da gravação, outra hora não tinha. Não se sabe se essa edição foi natural ou artificial. Então, em nome do contraditório, do caráter epistêmico da prova no processo penal, de estándares probatórios que devem existir, inclusive na produção da prova digital, é preciso compreender que as regras do jogo devem ser observadas. No processo penal, é possível garantir punindo e punir garantindo. Quer punir tudo bem, a gente pode pegar a chave do xadrez, prender e jogar a chave fora. Mas desde que a regra do jogo seja respeitada, inclusive para os meus inimigos. Porque, por exemplo, nós temos 2 ações constitucionais no Supremo Tribunal Federal, cujo eu tive a oportunidade de acompanhar audiências no ano retrasado, ou melhor, no ano passado, em que o Ministério Público Federal, antes do vazamento das conversas da Lava Jato, e a Polícia Federal defendiam explicitamente, expressamente, a inserção de backdoors, de porta dos fundos, em conversas por aplicativos de conversação instantânea. Então, você teria uma prova ilícita e abstrata e genérica que atingiria todas as nossas conversas de maneira indiscriminada. E foi o mesmo Ministério Público Federal que foi atingido pela ação de hackers nos vazamentos da Lava Jato. Então, não dá para ficar com esse discurso de conveniência. Às vezes, nós lutamos tanto contra um monstro que assumimos uma faceta monstruosa. O processo penal é o direito constitucional aplicado. Como Roquesin disse, o processo penal é o sismógrafo de um Estado democrático de direito, é o termômetro de uma democracia. Se eu quero saber qual a espécie de Estado de Direito, qual a espécie de democracia que existe num país, qual é o grau democrático, eu tenho que saber qual é o processo penal que se aplica nele. E, atualmente, realmente, o senso comum teórico tem defendido uma flexibilização dessas regras do jogo, principalmente no tocante à produção probatória. Porque, por exemplo, quando o Moro decretava interceptações telefônicas ou telemáticas no bojo da Lava Jato, ele, óbvio, não fazia uma seletividade contra as mensagens que seriam inseridas nos autos. Você tinha toda a mídia disponibilizada às partes, em muitos casos as conversas eram divulgadas, o sigilo era quebrado, mas agora Moro, quando está, eu diria, como destinatário de uma investigação por denunciação caluniosa, no escândalo aí, ou quando deixou o Ministério, ele vai até a Polícia Federal e só entrega as conversas que deseja, só entrega as conversas que interessam. Então, o processo penal é isso. O direito penal, eu diria, é como uma serpente que só pica quem está descalço. E amanhã pode ser eu ou você, destinatário de uma acusação, onde recursos são banalizados, recursos tecnológicos realmente são utilizados. Agora, há uma discussão quanto à questão da fake news, das fake news. Hoje, nós tivemos ações de hackers também publicizando dados da família Bolsonaro. E é uma realidade, né? Na Alemanha, em todos os países da Europa, nos Estados Unidos, claro que a utilização desses recursos tecnológicos é um caminho sem volta. Mas temos que impor limites. Limites à luz da Constituição Federal, limites à luz dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, recentemente o STJ considerou prova ilícita o espelhamento de aparelhos telefônicos. O sujeito teve uma busca e apreensão de um aparelho telefônico, a polícia apreendeu o telefone do sujeito, colocou um aplicativo, como, por exemplo, cavalo de Troia, no aparelho do indivíduo, e devolveu o aparelho ao investigado. O investigado, a partir dali, travava mensagens com outras pessoas e a Polícia Federal tinha acesso ao melhor dos dois mundos, tanto as conversas já armazenadas, as conversas passadas, quanto aquelas que estavam no fluxo, com instantaneidade, aquelas do futuro que o sujeito ainda iria travar e que estava travando. Então, é a Polícia Federal dominando o passado, o presente e o futuro. O nobre
nosso nobre líder aí, que está conduzindo, por exemplo, o seminário, falava um pouco sobre a destemporalização, né? E o que nós vemos hoje é isso, né? Nós não nos contentamos mais com o que está escrito. Nós queremos ver vídeos, nós queremos ter tudo de maneira instantânea. A nadificação do presente é a entropia falada por Osh. O que se tem hoje, de fato, é uma banalização do tempo, né? E essa relação entre o tempo e o direito, claro, é muito importante. O tempo temporaliza o direito. O direito ao mesmo tempo, juridiciza o tempo. Essa relação é indissociável. Mas nós não podemos admitir, ao mesmo tempo, um processo penal fast food, um processo penal que banalize esses recursos tecnológicos. Nesse caso que eu citei, o STJ, então, entendeu que a prova deveria ser considerada ilícita por ausência de previsão legal específica para o espelhamento de compartimentos telefônicos, que é um grande problema que se tem no Brasil também. Nós temos um ordenamento penal, um ordenamento processual penal, que é uma grande coxa de retalhos, né? Aí na UFBA, por exemplo, conduzindo o doutorado, nós temos o professor Sebastião Mello, que tem uma obra que trata dos mini sistemas penais, e ele cita muito isso. Não há uma codificação por inteira no Brasil. E quando você analisa o ordenamento como um todo, há uma série de contradições, às vezes dentro de uma própria lei. Então, por mais que exista uma liberdade na produção probatória no Brasil, as pessoas devem entender que no direito processual penal não se pode fazer tudo. No direito penal tem o princípio da legalidade estrita, tem a necessidade, tem a tipicidade, você tem a taxatividade, mas no processo penal as pessoas não querem respeitar as regras do jogo, querem atropelar direitos fundamentais, porque não sabem ou esquecem que o processo penal, na verdade, não é um instrumento para o Estado poder punir. O processo penal é um instrumento anticonhecimento. Essa é a essência, como diz Geraldo Prado, do processo penal. Então, claro que se nós queremos ter uma produção telemática, uma produção telefônica, se queremos ter uma prova penal digital utilizada no seio processual penal pátrio, tem que ter previsão legal explícita, regras orientadoras fortes. Em 2014, nós tivemos o Marco Civil da Internet, que Bolsonaro outro dia até disse que defendeu à época o Marco Civil da Internet. Tem que saber em quais termos, né, essa defesa foi feita. Mas fato é que o Marco Civil da Internet, por exemplo, ele admitiu, ou melhor, exigiu ordem judicial para a colheita de dados, de conteúdos armazenados em compartimentos eletrônicos. Então, para essa hipótese, não tenham que aplicar a lei de interceptações telefônicas, mas sim o Marco Civil da Internet. Só que o Marco Civil da Internet impôs isso e não disse qual é o prazo. Se eu vou coletar, por exemplo, comunicações que estão na caixa de entrada de um e-mail, essas comunicações podem ser ad eterno. Eu posso, por exemplo, coletar comunicações travadas há 10 anos atrás, e o direito ao esquecimento que você tem, por exemplo, no direito civil, e eu defendi a aplicação no âmbito processual penal também no meu livro. O Marco Civil não fala quais são os requisitos dessa decisão judicial, não fala quem pode representar, não traz um catálogo de crimes. Então, não há realmente uma regra orientadora forte para algumas provas digitais que alguns tentam aplicar no âmbito processual penal. Agora, o Supremo discute, por exemplo, a possibilidade de bloqueio do WhatsApp, quando juízes, por exemplo, ou melhor, quando o Facebook e o WhatsApp não entregarem conteúdo de conversas em acusações penais, principalmente no bojo de organizações criminosas. Só que o Facebook e o WhatsApp disseram, olha, a gente utiliza criptografia forte. Só quem tem a chave desses cadeados são os interlocutores. E aí o Ministério Público Federal e a Polícia Federal defenderam o quê? Não, vamos fazer o seguinte, deixe de usar essa criptografia forte. É como se eu chegasse para um matemático e dissesse, volta só a fazer conta 1 mais 1 igual a 2, e esquece dos cálculos matemáticos mais aprofundados. Quer dizer, é realmente uma argumentação infantil. Porque há essa ideia de que hoje só dá para punir com os métodos ocultos de investigação. Mas o problema é que no processo penal forma é garantia e a gente tem que respeitar as regras do jogo.
Então, eu quero agradecer ao convite de todos vocês. Eu estou aqui também disponível para eventuais intervenções, meus amigos. Muito obrigado, doutor Ivan Gessler. Eu gostei muito de ouvir, porque, como não atuo nessa área, na área penal, vejo que existem muitas questões que se relacionam com o uso da tecnologia, a forma como se utiliza ela, como ela pode ou não pode ser utilizada pelo aparelho estatal, não só de repressão, como de investigação e de decisão. Mas eu fiquei muito satisfeito de ouvir essas considerações e essas vamos dizer assim, questões que precisam ser resolvidas e que, evidentemente, o serão a seu tempo. Bom, meus amigos, eu oportunizo a doutor Tessa, a doutor Augusto, a doutor Ivan, a possibilidade de se fazerem perguntas, porque as 3 palestras foram muito interessantes. Eu tenho as minhas anotadas aqui. Então, como são os palestrantes, os grandes, vamos dizer assim, atores aqui, eu oportunizo aos senhores para que, querendo, possam fazer perguntas uns aos outros. Por favor, eu vou começar pela mesma ordem que nós iniciamos, com o doutor Técio. O senhor tem alguma indicação, alguma indagação para os demais palestrantes? Tenho sim. Imaginei. Tenho várias. Vamos escolher um aqui. Doutor Augusto, o que você acha aí dessa Notarchain? Eu estava pensando, por exemplo, por que a OAB não tomou um papel de protagonismo aí, por exemplo, para fazer alguma coisa em paralelo, para, por exemplo, oportunizar que os advogados, documentos privados, não documentos públicos, utilizassem certificado digital, utilizassem alguma ferramenta para, por exemplo, construir uma alteração de contrato social, alguma coisa assim. Até o professor Salvador Morales, aí no nosso chat, ele contribuiu aí dizendo dos sistemas LexNet e Mercúrio, que é adotado por advogados e notários na Espanha. E eu acho que é uma experiência interessante, porque eles têm, desde 2014, o regulamento da União Europeia 910, que ele trata algo até que nós dois estávamos falando, que trata tanto de assinaturas eletrônicas, de modo geral, pode ser uma assinatura de um certificado notarial agora, digital, certificado em blockchain, como uma startup que chama Original My tem feito, aqui no Brasil ICP, que já tem alguns anos. Então, essa experiência deles é interessante, que ele trata de assinatura eletrônica, e a outra parte tratada nesse regulamento é serviços de confiança. Serviços de confiança para atuar cada vez mais em transações eletrônicas. Então, essa parte, assim, que você estava falando, que o coronavírus, a pandemia, eu acho que funcionou muito assim como um head de inovação para todo mundo, para o empresariado. Por exemplo, a MRV deu show aí, fazendo transações 100% digitais, para os tribunais, para o CNJ, fazer o provimento 100 na terça-feira passada. Então, eu queria lhe ouvir mais sobre isso. O que é que você acha dessa integração assim, entre advogados, notários, fazer documentos públicos em paralelo aos privados? Pergunta extremamente relevante. O que se percebe é que ficou o timoneiro, muitas vezes, perdeu o time. Então, esse time chegou por imposição do destino, do momento. Então, veja, a OAB me parece que já passou do tempo. Quer dizer, é factível exigir que, em regra, o estagiário, porque o advogado não vai lá, protocolize, arquive aqui, meu filho, a alteração contratual da sociedade de advogados. Agora tem que ser em papel. Um outro dado que também sempre me chamou a atenção é acerca dos sistemas. Enquanto fui advogado, até 3 anos atrás, tinha inúmeras dificuldades.
ora era a SAGE, ora era a PJE, Ave Maria, o computador todo dia tinha que ligar para a tecnologia de informação, TI. Pelo amor de Deus, me ajude aqui, como é que faz isso? Isso é algo sério, porque volta e meia o CNJ tem que eventualmente determinar que se adote uma eventual forma de peticionamento, sendo que só divide. É ruim para o jurisdicionado, é ruim para o profissional que atua ali diariamente, é ruim para o magistrado que precisa lidar com sistemas diferentes. Então, quer dizer, seja por meio da blockchain ou outro mecanismo que se assegure segurança, por que não? As ferramentas estão dadas, o agente catalisador está aí. Quer dizer, imaginar que, vamos supor, a partir do dia 15, segundo algumas notícias dizem, haverá o retorno gradual da atividade jurisdicional aí de uma forma presencial, difícil, porque, veja, no âmbito do tribunal, em regra, há sexagenários em uma maior quantidade, quer dizer, vai expor. Então, também, ou seja, é algo que levará algum tempo. Nesse ínter, o que me parece é que nessa esteira aqui a gente conversou da necessidade de se materializar, se efetivar. Porque, Exato. como o professor Ivan Gessler disse muito bem, a gente respeita a Constituição porque a gente também quer ser respeitado, uma via de mão dupla. Então, ao assim proceder, a gente está assegurando aquela inovação à tecnologia, que, salvo engano, está lá no 218 e pouca gente lê, quer dizer, não tem maior relevância. Mas também, se não fosse importante, não estaria na lei maior. Exatamente. Então, não tenho dúvida que é chegado o momento de inúmeros órgãos como um todo, de sistematizar essas regras. E aqui, pegando um gancho, já passando para a pergunta ao professor Ivan, que tive a oportunidade de ler a produção sólida da prova no meio digital, e muito sólida, e o que me parece também aqui em relação às atas notariais, um vácuo legislativo tremendo. Quer dizer, até 2015, quando entrou em vigor o novo CPC, a ata notarial já existia, mas como meio ali de prova atípico, ainda não havia caído no gosto. Após 2015, houve uma forma de prestar aquele serviço prete à porta. Então, quer dizer, a gosto do freguês, o que não é o que se espera. E por que isso? Porque, em razão de uma ausência de um regramento normativo, em regra, o usuário quer que seja objeto da ata notarial aquilo que lhe beneficia, mas o que lhe prejudica deixa de fora. E aquilo vai certamente criar uma dificuldade no destinatário da prova, que em regra é o magistrado, mas não foi certificado, certificou pela metade. Então, a minha pergunta, professor Ivan, seria o seguinte aspecto: qual a limitação para melhor contextualizar? Por exemplo, é muito comum receber vídeo em que, vamos supor, o vídeo tem 5 minutos de duração, só que o sujeito só quer se valer ali daqueles 40 segundos que beneficia ele. Ou seja, não tem contexto, o vídeo está descontextualizado, na minha visão é inidôneo, porque você não pode colher ali a manifestação, você não sabe o que houve antes ou depois, enfim. Qual seria esse limite, esse time, a íntegra, fazendo aqui um paralelo com um entendimento que me parece que ainda remanesce no STJ, no sentido da ausência da necessidade da integral da gravação de vídeos. Não sei se é esse entendimento ainda. Parabéns, professor, pelas considerações. Coincidentemente, você acredita que eu ia provocá-lo justamente para falar da ata notarial. Coincidentemente. Desculpa, vocês adivinham o que eu vou perguntar, né? Tá vendo? Os três. Porque eu estava lembrando aqui de uma revisão criminal que eu tenho, e que agora eu estou com habeas corpus na STJ,
que foi um depoimento de um policial federal, e aí eu queria certificar isso de maneira mais idônea e imparcial, né? Um depoimento hoje no processo penal você tem a coleta, né, em áudio e vídeo, e desde 2008 isso é possível e geralmente acontece na prática. Então, volta e meia, nós temos que fazer essas transcrições, né? E como o professor falou aí, o professor Aras, o que é que ocorre hoje? O pacote de crime ele trouxe a previsão de um procedimento detalhado e sistemático, desculpe a redundância, no tocante à cadeia de custódia das provas. O que é a cadeia de custódia das provas? É a necessidade de se acautelar todo o manancial probatório. E não aquilo, por exemplo, que o Ministério Público ou a acusação entende que tem pertinência temática para a defesa, pertinência temática para o processo criminal, para a persecução penal. Então, por exemplo, nós tivemos já grandes operações no Brasil. Teve uma em São Paulo, por exemplo, salvo engano, a Operação Negócio da China, em São Paulo, onde nós sabemos que as provas digitais, por exemplo, são provas extremamente voláteis, provas de fácil deterioração. Se eu vou fazer uma busca e apreensão, toco no mouse de um computador, eu já posso, eventualmente, contaminar aquela prova. Então, tem hoje no Código de Processo Penal todo um procedimento detalhado para se proteger a prova, para se aplicar uma expressão que se tem em espanhol, que não tem correspondência no português, que é a mesma idade. A prova tem que ser a mesma. E fazendo um link com o que o professor perguntou, na verdade, o que pode ocorrer é que a outra parte provoque o juiz para que aquela prova, eventualmente, seja desentranhada dos autos. Se ela não estiver de maneira integral, se ela não estiver por inteira, para se assegurar o contraditório, a paridade de armas. Uma vez eu fui fazer um júri, por exemplo, em Feira de Santana, onde tinha alguns prints de imagens de uma gravação realizada por uma câmera que estava na rua e tinha pego as imagens do réu chegando até o local onde supostamente praticou homicídio. A promotora fez carga dos autos e perdeu, por exemplo, aquela mídia. Só ficaram os prints, as fotografias dos autos. Eu provoquei e a juíza determinou que o Ministério Público não falasse daquelas fotografias durante o júri, durante a sessão de julgamento, porque houve a quebra da cadeia de custódia das provas. Então, nesses casos, realmente, quando a parte, de maneira egoísta, entre aspas, acocha aos autos, ou como estratégia do jogo processual, que o processo realmente é um jogo, esse tabuleiro de xadrez, só junto aquilo que lhe interessa, pode a outra parte provocar para que a integralidade da prova seja acostada e se respeite realmente essa cadeia de custódia das provas, né? Nós vimos agora, por exemplo, que o ministro Supremo determinou que todo o vídeo da reunião ministerial fosse divulgado. Então, por que em casos onde o interesse é eminentemente privado, ou não há essa publicidade toda, o que ocorre na maioria dos processos criminais, deva ser diferente, né? Então, acho que o link aí está justamente com a necessidade de se preservar a cadeia de custódia das provas, mas, de fato, cai nesse problema, né? A própria ata notarial no processo penal não tem uma previsão legal explícita com todo esse processamento. E é muito importante, por exemplo, como eu disse, para a revisão criminal. A revisão criminal é a ação rescisória do crime que nós temos. Só quem pode impetrar é a defesa. E a principal hipótese que os tribunais aceitam de revisão criminal é quando surge uma prova nova após o trânsito julgado de uma sentença condenatória. Então, essa prova nova hoje, em muitos casos, é propiciada pelos cartórios, né? Como o professor Aras bem falou aí em suas manifestações. Então, realmente, a gente precisa, sim, de uma previsão legal explícita, de um regime jurídico realmente forte. Professor Marcos, Marco seu som está Aurélio. fechado. Perdão. Eu fiz várias anotações aqui para perguntar, mas nós já estamos com 2 horas, precisamente 2 horas de transmissão. Eu não me sinto confortável de exigir mais tempo dos senhores do que o que eu já estou exigindo. Então, eu, em nome do nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de estudos, Direito, Inovação e Tecnologia, da Faculdade de Direito da UFBA, nesse segundo evento que nós fazemos, o primeiro foi no ano passado, onde
tivemos um congresso internacional de assistentes digitais. Esse ano, por conta da singularidade epidemiológica, como eu chamo, nós preferimos fazer um ciclo que também é internacional, teremos palestrantes de alguns países que vão estar conosco. Nós preferimos fazer assim, nessa forma, encontros às terças-feiras, que vão se prolongar por mais alguns meses. E, então, foi muito proveitosa a noite de hoje. Nós vimos aspectos relacionados com a tecnologia no âmbito dos registros processuais penais, como as provas. Nós vimos o uso da tecnologia nos registros públicos, pela visão do tabelião, e nós vimos também o uso da tecnologia, que é o que de mais novo existe, que é a blockchain, pela ótica do advogado, que tem se valido, e não só como advogado, mas tem nos ensinado muito sobre blockchain. No grupo de pesquisa eu acompanho para aprender. Então, agradeço a todos, agradeço também ao professor João Glicério de Oliveira Filho, que nos cedeu o canal dele para esse encontro de hoje. Foi inestimável essa ajuda. Então, falando assim, e agradecendo mais uma vez também a Larissa, eu considero que atingimos nosso intento. A nossa transmissão, ela atingiu, alcançou 971 pessoas. Então, me parece que é um número expressivo, e isso nos deixa muito alegres. Então, saibam que, uma vez estando aqui, são obrigados a voltar em outras oportunidades e não tem desculpa, entendeu? Com todo prazer. Eu sou daqueles chatos que vai atrás, pede. Não foi preciso insistir com os senhores. O atendimento foi espontâneo e muito rápido, imediato. Então, eu dou por encerrado. Agradeço a participação de todos que estão nos assistindo. Nós temos, como eu disse, participantes de diversos estados, participantes, na sua maioria, da área jurídica, mas de outros segmentos também, porque isso interessa a todos. Então, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos e tenho certeza, vocês voltam. Obrigado. Uma boa noite. Valeu, professor. Boa noite, obrigado a todos. Um abraço a todos, prazer. Até logo, gente. Obrigado. Tchau. Bem, pessoal, chegamos ao fim da segunda Live DIT com sucesso. Nosso projeto continua. Acesse nosso site ditufba.wordpress.com e acompanhe nossas redes sociais para maiores informações quanto à programação e outras ações promovidas pelo grupo de estudos. Nos vemos na próxima terça-feira, às 19 horas. Obrigada e boa noite.